Igreja, eu quero terminar hoje a minha série de ministração sobre o poder do discipulado. Quem tem sido abençoado, diz amém. Aleluia. Abra comigo Lucas 14, 25, nosso texto base. Hoje eu vou terminar, prometo. Amém? Hoje eu quero fechar o caixão, amém? Aberto ele já estava. Mas vai ser bem, benção, em nome de Jesus. Igreja, quer dizer assim, contar para você algo. Eu tenho ministrado aos domingos e eu tenho ministrado o TL, nosso trabalho de liderança, amém? Eu ministro aqui, eu ministro a liderança. Ministro aqui, ministro a liderança. Esses dias assim a gente tem chorado, apanhado demais da conta, né? Mas graças a Deus a gente tem entendido daquilo que Jesus ele espera da gente. Olha para o teu irmão e diga assim: o nosso padrão é Jesus. Vira para o teu irmão e diga assim: o nosso modelo é Jesus. Amém? Então, só que todas as vezes que a gente vai para a Bíblia e a gente começar a perceber o que Jesus fala, o que Jesus espera, o que Jesus quer, eu particularmente, igreja, eu fico assim, cara, abismado, como ainda a gente precisa melhorar, né? Um dia o apóstolo Paulo chegou para Timóteo, e eu gosto de falar sobre isso, porque Timóteo já era pastor. Timóteo, igreja, ele não era alguém que estava ainda num processo, não, ele já tinha um ministério pastoral, e Paulo, como ministério apostólico, ele chega como pai espiritual de Timóteo e fala assim: Timóteo, é o seguinte, Deus não requer perfeição de você, perfeição literal de você, mas Deus requer progresso de você. E é isso que Deus espera da gente, igreja. Ele espera que 2015 a gente cresceu com Ele, amadureceu com Ele, legal. Mas 2016 você precisa caminhar mais um pouquinho com Ele. Amém? Esse ano eu tive pessoas, foi tremendo, porque tive pessoas que nunca jejuaram 21 dias. Chegaram para mim e falaram: pastor, eu consegui. Cara, foi legal demais da conta. Porque conseguiu 21, a gente vai entrar em 40. Não, até amém, acabou. Conseguiu 21, nós vamos fazer 40. Aí, ó, viu? Tem uns doidos aí junto, né, cara? Amém? E é progresso, caminhando, igreja, amém? Né? E é muito legal, porque a gente está vendo assim a igreja crescer, amadurecer, cara. E é muito gostoso isso, a gente poder ver algumas coisas acontecer. Não é fácil você ser uma pessoa madura, porque maturidade não é um fim, igreja. Maturidade é uma permanência no ensino de Jesus Cristo. Talvez, para uma geração achar que maturidade era um fim, ela parou no meio do caminho, e ela parou de ser discípulo de Jesus Cristo. Amém? E é o que eu quero falar um pouquinho sobre isso. Uma geração que se diz madura é uma geração que permanece no ensino e continua sendo tratável, ensinável, discipulável, humilde perante o Senhor. Tem muitos pastores, muitos líderes, muita gente, cara, que já foi boa demais da conta para a sua época, só que agora ela estagnou. Por quê, pastor? Porque ela se achou madura, e quando a gente se acha madura, amém, a gente fica estagnado e não deixa o cumprimento do Senhor fazer. E o Senhor falou comigo essa semana, eu ministrei a liderança sobre isso. Igreja, pega aí, a Bíblia diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, mas é vinde e ide. Vou falar de novo, vinde e ide. Ele não diz para você parar no meio do caminho. Amém? O que acontece com os crentes é que eles vêm, eles são libertos, o Senhor leva o fardo deles, e eles param no meio do caminho e não vão. Por quê? Porque o cumprimento de ser discípulo é: ide por todo o mundo, pregai a toda a criatura, ide às nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então sereis meus discípulos, ensinando elas todas as coisas. E quer dizer o que, pastor? Que se você vem e simplesmente você para numa igreja e você não vai para o teu destino profético, amém? Você não é discípulo de Jesus. E aí que precisa cair essa ficha nossa, amém? A minha função, igreja, é alvoroçar alguns pensamentos seus, amém? Por quê? Porque eu preciso que você entenda que Deus não te chamou para você ficar assim parado. Ele tem um destino profético, Ele tem algo sobre a sua vida, e que Ele vai vir buscar em você,
Porque Ele sabe, igreja, como nós estamos ministrando desde o começo do culto, amém? Existe uma medida, uma cruz, um legado sobre a sua vida, que você precisa seguir Jesus para cumprir aquilo que Ele tem a fazer na minha vida e na sua vida, amém? Senão nós nunca vamos ser discípulos de Jesus, igreja. Nós vamos ser frequentadores de igreja, espectadores de culto, amém? Uma geração que fica na janela, e janela é ruim demais da conta, cara. Janela é simbologia de esterilidade, janela é simbologia de não querer participar daquilo que está movendo, que a igreja está se movendo, e não é isso que Deus espera da gente, amém? E vai lá com Lucas 14, 25, a Bíblia diz assim, que há um preço de ser discípulo de Jesus. Uma grande multidão, 14, 25, uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e Jesus voltando-se para ela, diz: se alguém vem a mim, e ama, ou aborrece o seu pai, sua mãe, seu filho, seus irmãos, irmãs, até a sua própria vida, mais do que a mim, ama mais do que a mim, não pode ser, repete comigo, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, ele não pode ser, repete comigo, não pode ser o meu discípulo. Quer dizer, se você não carrega a sua cruz, se você não carrega aquilo que tem uma medida exata para você, se você, amém, não leva o seu legado, se você, amém, não vai de encontro ao seu chamado, se você não responde aquilo que Jesus espera de você, você não pode ser meu discípulo. Jesus falou, 33, ele diz assim: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, tudo aqui, igreja, é relacionado a bens. E falou assim: se os bens que você tem, de alguma maneira, de alguma forma, amém, fazem que você se apegue neles, de tal maneira, de tal forma, que teu coração está nele. Ele diz assim, amém, se você não renunciar a isso, tudo que você possui, é palpável sobre a face da terra, você não pode ser meu discípulo. Amém? Eu não vou nem entrar nisso aqui, igreja, porque depois vai dar uma outra palavra só para a gente falar sobre isso, amém? Mas, então, a gente tem falado nesses dias que discipulado é a chave do nosso sucesso. Fala, irmão, discipulado é a chave do nosso sucesso, amém? Mas, igreja, para mim, ter sucesso ministerial, espiritual, dentro do meu chamado, eu preciso me tornar de fato um discípulo, igreja. Não é simplesmente dizer que você é um discípulo, amém? As tuas atitudes precisam ser de um discípulo. A pessoa precisa olhar, enxergar, ver realmente se condiz com aquilo que você fala, com aquilo que você vive, com aquilo que você faz, igreja, amém? Eu fiz uma brincadeirinha até com o pessoal da liderança, né? Porque, igreja, as pessoas não ouvem o que você fala, as pessoas ouvem o que você faz. Vou falar de novo. As pessoas não ouvem o que você fala, as pessoas ouvem aquilo que você faz. Essa geração que está sendo levantada, amém? Porque se simplesmente as pessoas ouvissem ou seguissem aquilo que a gente falava, estava todo mundo bem. Porque de ensino, a gente está cheio, cara, a gente sabe exatamente o que precisa ser feito. Mas são as nossas atitudes que vão determinar se nós somos discípulos de Jesus ou não somos discípulos de Jesus, amém? Existe um preço a ser pago, falei isso, que se você não se torna discípulo, você não se torna herdeiro. Repetigo, se você não se torna discípulo, você não se torna herdeiro, amém? E para você ter herança, Deus não abençoa espectadores, Deus não abençoa seguidores, mas Ele abençoa adoradores, abençoa discípulos. No preço do discipulado inclui a rendição total. Essa rendição total traz algumas consequências, igreja, amém? Falei nesses dias, falei também que ser discípulo de Jesus é se relacionar com Ele individualmente, amém? Deus, Ele olha uma multidão, mas Ele se relaciona de maneira individual, igreja, amém? Não ache que discipulado é aquilo que está acontecendo aqui nesse exato momento. Isso não é discipulado, amém? É um ensino, pode ser um destravamento para alguns. Discipulado é no tete a tete, discipulado num relacionamento, vida gerando vida, amém? E é isso que acontece. Por isso que a Bíblia diz, que Jesus, ele diz assim: filho, quando você quiser orar, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, que o teu pai que te vem no secreto, no quarto, ele vai te recompensar. Quando gera essa recompensa, gera esse relacionamento, você tem um relacionamento de discipulado com o teu pai, amém? Automaticamente, igreja, você começa a gerar aquilo que existe em você, na vida daqueles que Deus confiou, amém, em você. Deus sempre vai se relacionar de maneira individual. Por isso que a Bíblia diz que até salvação, 2 numa cama, um será levado e o outro vai o quê?
Não é que vai ficar, pode ficar. Por quê? Porque a salvação ela vai ser de maneira individual, amém? Não adianta aquele momento a mulher pegar no teu pé, porque ela nem vai enxergar, na verdade, né? Eu quero ir junto, ficou, dançou, eu fui, você ficou, amém? Né? Estou brincando, né? Mas individual. Outra coisa, para ser discípulo de Jesus, nós temos que amá-lo mais. Repete, amá-lo mais que qualquer coisa na vida. Falei bastante sobre isso, amém? Se o amor que você tem pelos seus é maior que por Jesus, não espere muito de Jesus, amém? Essa dá uma boa fase no Facebook, né? Se o amor que você tem, amém, pelos seus é maior do que por Jesus, não espere muito de Jesus. Isso é bíblico, igreja, amém? Então, você precisa dizer, não é para, então não posso amar. Não é que não, ele falou, ame os seus, mas precisa amar mais Jesus. Porque se você não amar mais Jesus, esse amor que você tem não vai gerar nada nos seus. Você não vai conseguir amar a sua esposa, amar os seus filhos da maneira como deve amar a igreja. Você vai até estragar eles. É que tipo aquele amor de vô e de vó, já viu não? Amém? Amor de vô e de vó é uma desgraça, igreja, não é amor. Ela quer estragar o neto. É verdade, às vezes precisa puxar a orelha fazendo, não faz mesmo, mas quando era pai, era mãe, não deixava. É engraçado isso, né? Quando nevou, vai, depois vai ficar meio mais, né? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, amém? E falei também que Deus não aceita de nós nada do que seja menos que tudo. Falei também que o príncipe da paz veio trazer guerra em nossas casas, né? Deu uma palavra para a gente, não existe paz sem guerra. Fala para o teu irmão, diga assim, não existe paz sem guerra. Jesus ele veio trazer espada, igreja, no nosso meio, espada entre sogro e genro, espada entre filho e pai. Ele veio trazer confusão para poder gerar verdadeiramente a paz no meio daquilo que impera, amém? A gente deu algumas bases bíblicas também com relação a isso. Falei também nesses dias que tornar-se discípulo é o passo mais elementar após a salvação, amém? Salvo, sou salvo, pastor. Próximo passo, discípulo de Jesus. Falei também que ser discípulo é permanecer no ensino. Ser discípulo é ter caráter. Ser discípulo é ter caráter. Eu dei a base bíblica, igreja, porque aquele que permanece no ensino, só permanece quem tem caráter, igreja. Amém? Só permanece aquele que realmente tem uma responsabilidade. Só permanece no trabalho aquele que realmente é responsável. Só se aposenta num trabalho, amém, aquele que realmente, amém, é responsável, aquele que tem caráter, aquele que assume o seu compromisso, que deu uma palavra, e a palavra para ele tem valor. Cadê os discípulos de Jesus? Já acabou, já. Foram tudo embora. E terminei falando sobre amando mais, amando verdadeiramente. Peguei aquele texto de Pedro, né, igreja, né? Que quando, né, Pedrão, Jesus faz uma pergunta de um amor de uma forma, Pedro respondia de outra forma. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas verdadeiramente, me amas sacrificialmente, me ama, né, com amor ágape. Pedro respondendo para ele, Senhor, eu te amo como brother, te amo como amigo, te amo emocionalmente, te amo como me dá lá e toma lá da cá. E depois ele entendeu, igreja, que não existe como você amar o Senhor se você não serve a Ele. Ele diz, apacenta minhas ovelhas. Igreja, o meu chamado, o seu chamado, se você ama Jesus, é servir a Ele, igreja, fazer a obra dEle, cuidar das ovelhas dEle, cuidar das almas, zelar pelas almas, discipular as almas, levar elas à estatura de validade perfeita, levar elas a essa maturidade. Esse é o meu legado, esse é o seu legado. Quem ama Jesus aqui diz amém. Glória a Deus. E eu quero falar assim um pouquinho rapidamente. Ser discípulo, eu estou no ponto 12, não sei onde é que você está aí, amém? Mas eu encerro hoje. Ser discípulo é ser humilde. Repete, ser discípulo é ser humilde. Eu quero mostrar um homem na Bíblia que, igreja, ele é a simbologia do discípulo. Se um dia você falar discípulo, lembre-se desse homem chamado Apolo, amém? Ele era um cara diferenciado, alguém que todo mundo queria dentro da igreja evangélica, alguém que se ele estivesse aqui agora, no mínimo ele estaria nesse púlpito, igreja, eu estaria aqui debaixo babando e ele pregando, amém? E a Bíblia diz que ele tinha algo no seu coração, uma humildade, um discipulado, algo, igreja, que foi tremendo, e ele é um referencial de humildade e de ser discípulo nesse tempo que se chama hoje. Olha lá comigo, Atos 18, 24, repete comigo, ser discípulo é ser humilde. Ser discípulo é ser humilde, ser ensinável. 18:24 de Atos. A Bíblia diz assim, igreja. Atos 24.
Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Olha só as qualidades desse homem. Ele era um homem culto, eloquente, tinha grande conhecimento, grande experiência nas Escrituras, fora instruído no caminho do Senhor, com grande fervor, falava e pregava, e ensinava com exatidão acerca de Jesus, mas conhecesse apenas o batismo de João. Apolo logo começou a falar corajosamente, quando Priscila e Áquila ouviram, convidaram ele para ir à sua casa, e lhe explicaram melhor, com mais detalhes, com mais clareza, com mais exatidão, o caminho de Deus. Igreja interessante, a Bíblia diz que o eloquente Apolo, poderoso nas Escrituras, fervoroso no Espírito, ele ensinava com exatidão acerca de Jesus. Só que aconteceu, igreja, amém? Ele conhecia apenas o batismo de João. Chega esse casal e chega para eles e olha para ele e fala: puxa, amém? Ele não pode somente ensinar sobre o batismo de João. Por quê? Porque ser discípulo, igreja, amém, é preciso aprender todas as coisas. Repetindo, todas as coisas. Repete de novo, todas as coisas. Mateus 28, 19, só escreva aí. A Bíblia diz assim: ide, fazei discípulos todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E quando eles olharam, igreja, amém, Priscila e Áquila falaram assim: puxa, nós precisamos ensinar ele, explicar para ele melhor, discipular ele de maneira total, transformar ele num verdadeiro discípulo. E a Bíblia diz que olha só as qualidades desse homem: eloquência, precisão, diligência, fervor no Espírito, amém? E quando você olha a Bíblia, e você olha os escritos de pessoas que, amém, relatavam sobre a Bíblia, você vê que Priscila e Áquila, igreja, não tinha o vasto conhecimento teológico que Apolo tinha. Mas o que acontece? A Bíblia diz que eles vêm, enxergam, amém, tomam ele à parte, convidam ele para ir para a sua casa, amém, e ensinam ele com mais precisão. E a Bíblia diz que Apolo vem, ele ouve, ele aprende com Priscila e Áquila. Apolo, ele é a simbologia do verdadeiro discípulo de Jesus. O verdadeiro discípulo de Jesus, igreja, ele é aquele que tem um conhecimento vasto, aquele que tem uma bagagem teológica tremenda, ele tem uma eloquência, fervoroso, amém? Ele é o cara. Mas se tiver alguém olhando e ver que não existe todas as coisas guardadas no seu coração, os ministérios que são para aperfeiçoar, os ministérios que são para levar a estatura e valor perfeita dessas pessoas, ele vem de encontro a essa pessoa para corrigir, discipular ela naquilo que ainda não está perfeito, amém, sobre a sua vida. E Apolo, igreja, ele poderia muito bem fazer o quê? Não recepcionar aquilo, até pela a sua capacidade teológica que ele tinha. Mas a Bíblia diz que ele vem, amém, ele se coloca, a igreja, num processo de humildade, e ele recepciona aquilo com Deus, e ele se transforma num dos maiores modelos de discípulo que existe sobre a face da terra. Olha para o teu irmão e diga assim: não é o tanto que você sabe. Vira para o outro lado e diz que não é o tanto que você sabe, mas é o tanto que você é humilde para aprender aquilo que talvez você não saiba ainda. Quem está entendendo diz amém. Amém? E esse homem é citado por Paulo, aquele que regou o que Paulo pregou. Só para você ter ideia, o nível dele. Paulo pregava, ele chegava, ainda colocava água, cara, regava em cima, ó. Não somente Paulo, sabe o que Paulo queria dizer? Assim, 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 assado. Mas chega um casal que não tinha, né, amém, aquela bagagem toda, chama ele, amém, para a casa dele: vem até a nossa casa. Quando chega em casa, explica o melhor, fala assim: você é um discípulo de Jesus? Sim. Então é o seguinte, você só sabe, conhece sobre o batismo de João, nós queremos ensinar você todas as coisas, para que você se transforme não somente no grande Apolo, mas aquele, amém, que realmente que vai ser chamado de um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Quando eu olho esse texto, igreja, eu sempre percebo que na realidade sempre tem algo que a gente não sabe exatamente, com exatidão sobre. E Deus já faz isso para mim e para você, para nós se deixarmos ser humildes, para que a gente possa ser discipulado por vidas, por pessoas. Porque se nós soubéssemos tudo, igreja, a gente ia se tornar no próprio Deus, ou no próprio diabo, né? Amém? Sobre a face da terra.
Por isso que o verdadeiro discípulo, igreja, não é aquele que te conhece, é aquele que se humilha. O verdadeiro discípulo é aquele, igreja, amém, que entende que precisa ter mais exatidão em áreas da sua vida que ele não tem, e que ele vai se submeter a vidas, a pessoas, a situações, para que ele possa sempre ser uma pessoa caminhando com Jesus. Quem entendeu diz amém. Então olha para o teu irmão e diga assim: ser discípulo é ser humilde. Amém? Igreja, eu queria dizer algo para você agora de maneira apostólica. Quantos líderes alcançam posições, amém, de liderança, igreja, amém, mas deixam a posição de ser aprendiz? Quantos líderes que existem na face da terra, amém, sobre a bandeira que já são líderes, e eles deixam essa posição de ser discípulos? Nenhum líder deve jamais deixar de ser discípulo. Nenhum pastor deve deixar de ser discípulo. Porque o dia que ele deixa a igreja, ele mata quem está embaixo dele. Quem está entendendo? Amém? Você pode ter a maior bagagem, você pode ser PhD, THD de algo, igreja, mas você nunca vai deixar de ser discípulo. Porque o dia que você parar, de você não vai ser gerado mais nada para aqueles que estão caminhando com você. Amém? Deus já deixou o princípio de discipulado para mim e você ser humilde o suficiente de saber que a gente não tem todas as respostas, que nós somos humanos, igreja, e precisamos de pessoas que nos ajudem, mentores, discipuladores, mestres na nossa caminhada, que vão nos ajudar a entender com mais exatidão algumas coisas que a gente não sabe, não entendeu, não foi explicado de maneira conveniente, ou não conseguimos viver de maneira, amém, como assim Jesus espera de mim e de você. Quem está entendendo diz amém. Por isso que a gente bate demais aqui no tabernáculo sobre isso, igreja. Nós não queríamos, cara, que você caminhe com a gente, porque, meu Deus, é TD, TL, os caras ficam em cima da gente. Cara, a gente quer que você se transforme num discípulo de Jesus. A gente quer que você cresça, que você amadureça dentro do processo. Porque se você não crescer, vai chegar um dia, vai vir tempestades, vai vir ventos, vai vir coisas sobre a tua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre o seu trabalho, que você não vai saber como lidar. E a gente já tem experiência de muita coisa, igreja. A gente já passou muita coisa, amém? E a gente sabe, igreja, o que é maturidade, e que maturidade não é um fim. Maturidade é uma permanência no ensino de Jesus. E se eu permaneço, eu continuo sendo tratável, ensinável, discipulável e assim por diante. Amém? Fala para o teu irmão para ele não esquecer: o que você nunca vai deixar de ser é discípulo de Jesus. Amém? Então a maturidade não é um fim, é um lugar de permanência, igreja. E se eu permaneço, eu vou continuar sendo ensinado, treinado, tratado, discipulado, mas principalmente sendo humilde. É isso que Deus espera da gente, essa humildade, da gente poder perceber e a gente falar: puxa, não é assim. Você quer ver uma área que o crente, cara, ele é ruim demais, cara, da conta? É na área, cara, na área sobre as coisas do fim. Quando você vai conversar com os crentes sobre essa parte de Apocalipse, de Daniel, amém, sobre a volta de Jesus, como que vai se dar, o que é, né? Cara, a maioria dos crentes não sabe, amém? Muitas vezes nem se interessa por, muitas das vezes, cara, tem até medo. Tem gente que fala assim: eu nunca abri o livro do Apocalipse, porque eu morro de medo. Cutuca o teu irmão: você tem medo do Apocalipse? Fala para ele, amém? Tem crente que acha que o inferno é um destino para o crente. Olha para o teu irmão: o inferno não foi feito para você. Mas tem uma coisa: se você também não se transforma num discípulo de Jesus, é facinho de se ir para lá, conhecer. Depois que você conhece e fica. Se fosse para dar uma volta, tem uns que vai e volta. Eu tô fora, igreja. Divina revelação do inferno, o cara, fui no inferno e voltei. Mas nunca que eu quero ir lá, mas eu fico, igreja. Estou fora, cara. Amém? 13. Ser discípulo não é só adquirir conhecimento. Ser discípulo não é só adquirir conhecimento. Amém? 1 Coríntios 8:1. Rapidinho, veja lá comigo um texto que a gente conhece bem. Paulo, ele declarou que o conhecimento ensoberbece, igreja, mas o amor, ele edifica. Conhecimento por si só traz orgulho, infla, deixa o cara cabeçudo, e cara, nunca vai se transformar em nada. Igreja, eu vou falar bem a verdade para você: é até perigoso muito conhecimento sem a prática desse conhecimento. Eu acho que talvez, acho que talvez é coisa do Satanás, igreja. Eu tenho certeza, amém? Por nós sabemos demais da Bíblia
que a gente está na situação que muitos estão? Porque a gente conhece demais, a gente conhece tudo de Gênesis e Apocalipse, cara. Mas a pergunta-chave, a gente está praticando isso que a gente conhece? Porque quando você não pratica aquilo que você conhece, só incha a cabeça. Olha para a cabeça do teu irmão, vê o tamanho que está aí. Pelo tamanho da cabeça você vai saber se ele é um crente mesmo, prático ou não. Pastor, então, tem uns que olha, amém, você viu o cabeção por aí? Formiga atômica? É verdade, tem uma geração que é formiga atômica, igreja. Ele vai orar e precisa de uma base bíblica. Mas eu vou expulsar esse demônio com qual base bíblica? Pega essa aí, em nome de Jesus sai. Pronto. Muito conhecimento, cara, sem a prática, igreja. Deixa a gente inchado, inflado, orgulhoso. No tabernáculo, sabe o que aconteceu uma época a gente errou, igreja. No começo, a gente dava escola de 5 anos aqui. Eu dava prova oral, cara, prova de 10 perguntas, cara, sim, eu projetava a prova na hora, só para ver o grau, quem estava comigo. Pergunta para quem caminhava com a gente no começo. E os negros respondiam, e eu ficava louco de raiva. Sério? Só que daí a gente virou uma igreja cabeçuda, cara, porque a gente, nossa, o pessoal vinha, a nossa revelação da palavra. Eu cheguei a pregar num culto de domingo, 2h40. Eu sei que você está pensando, e graças a Deus que não parou isso aí. Verdade. E tinha gente que ia e falava, nossa, quero mais, pastor, quero mais. Eu falei, pelo amor de Deus. Só que depois a gente começou a perceber, igreja, que não era isso, cara. Não era todo esse vasto conhecimento. Era a aplicação disso, cara. A gente estava inchado, orgulhoso. A gente estava igual aquelas igrejas que acham que só vai sozinha para o céu. Conhece ou não algumas igrejas assim? Amém? E nós não íamos sozinhos para o céu. Daí comecei a perceber que tinha outros por aí também, que eram mais práticos do que conheciam a palavra. Amém? E daí eu percebi que era muito mais, cara, né, o Deus esperava mais a prática do que o conhecimento, porque o conhecimento por si só inchava. Então ser discípulo de Jesus, igreja, não é somente adquirir conhecimento. Amém? O pastor faz parte, o ensino faz parte do discipulado, mas precisa da prática em cima daquilo que Deus está ensinando a gente. Amém? É isso que Ele espera de mim e de você. Olha para o teu irmão e diga assim: o conhecimento por si só, sem a prática, incha. Amém? Então o coração, igreja, a Bíblia diz assim, o coração quebrantado, ele busca o ensino, não para acumular conhecimento, mas para praticar esse conhecimento, porque sabe que pode ser mais parecido com o seu mestre, e está disposto a pagar esse preço. Igreja, a nossa alma gosta do conhecimento. A nossa alma, o nosso querer, o nosso desejo, ela tem muito essa coisa de adquirir algo, para que as pessoas enxerguem, amém? A gente num grau de inteligência maior. Isso é perigoso demais a conta. Não é que Deus quer um bando de burro, né? Graças a Deus que a gente não é mais burro. Porque antigamente quem ia na igreja de crente era só, né? Era só os burros, eles falavam, né? Só vai os pobres, os iletrados. Não. Hoje nós temos médicos, temos doutores, está todo mundo na igreja. Por quê? Porque os burros que achavam que era aqui, né? Que os burros que vinham. Amém? Porque Deus, Ele mudou tudo isso. Só que da mesma maneira que Ele mudou, Ele falou assim: filho, tem que parar, amém, de alugar o cérebro um dos outros. Tem uma geração que aluga o cérebro. Como assim? Só vai em cima do que o outro pensa. E eu não quero ser um pastor que você venha aqui no domingo e eu venha alugar o teu cérebro. Eu quero que você empreste o teu cérebro para mim. Somente esse momento. Mas para você refletir depois aquilo que nós estamos falando. Quinta-feira agora no TL eu falei assim: olha, eu quero que você não durma essa noite. Eu profetizei, igreja. Teve uns 10 que não dormiu. É isso que eu quero. Porque eu vim para alvoroçar mesmo a vida de algumas pessoas. Para desestruturar, amém, as estruturas do orgulho dela. Por quê? Para que ela possa seguir em frente com o seu chamado. Igreja, eu só sou um canal, eu não sou um fim. O dia que um pastor de uma igreja é o fim, ferrou, meu irmão. Fica que nem aquelas igrejas que acaba o culto, o pastor vai, a igreja inteira vem pedir oração para o pastor no final do culto. Claro, você nunca foi numa igreja dessa, claro, né? Amém? Daí o cara prega, o cara vem, libera uma palavra, Deus se move e ele fica no final. E ele se acha gostosão ainda, fica lá orando ainda. Nossa, acabou o culto, eu orei por uns 100. Ah, grande coisa, pastor. Nossa, o senhor fez uma grande obra do Espírito Santo na vida daqueles crentes jaguara que não querem crescer. Parei, tá bom, vamos só mais um pouquinho aqui.
Eu vi uma frase no Face essa semana, dizia assim, ó: há 3 caminhos para o fracasso: não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar aquilo que você ignora. Isso é uma realidade, igreja. Primeiro, amém, você, amém, retém somente o ensino para você, não passa para aquilo que você, amém, recebeu, não pratica aquilo que você, amém, sabe, e não pergunta aquilo que você ignora. Vive o ignorante, amém, sábio. Conhece o ignorante sábio? Amém? É aquele que sempre está no meio daquela roda, as pessoas falam a coisa, ele não sabe do que está falando, e ele fica lá sorrindo, e lá por dentro ele, entendi patavina nenhuma. Porque no Facebook está cheio de gente inteligente. No Facebook é a ilusão do crente. Uma frase mais linda do que a outra, mas vai começar no tete a tete para ver. Vai conversar com ele para ver. Ô irmão, você falou, puxa, sobre Freud, né, cara? Vamos conversar, bater um lero sobre Freud. Ele, Freud o quê? Freud, nem sei do que você está falando. E fora os erros de acentuação. Meu Deus, igreja do céu. Igreja, é sério. Quando eu vejo que alguém da igreja, eu falo só, olha assim, tem de misericórdia, Pai. Mas nós não somos assim, nós somos uma igreja, amém? Né? Ser discípulo, estou continuando a palavra agora, tá? É deixar Deus ser o número 1 das nossas vidas. Fala para o teu irmão, ser discípulo é deixar Deus ser o número 1 das nossas vidas. Vai comigo em Gênesis 22, rapidinho. Eu não quero me alongar muito, igreja, porque a última vez que eu comecei a pegar uma veia de uma mensagem, eu ministrei 10 palavras. Você viu que agora, né, o que eu estou fazendo? Estou repartindo, né? Não prego mais 2h40, eu pego a mensagem e vou... Aleluia, quem falou? Quem disse isso? Eu vou orar por você, se você... Está tão ruim assim, né? Tá bom? Eu quero chegar um dia e fazer aqueles pastores de antigamente. A igreja vou abrir aqui, amém. Mas como eu sou teimoso, vou abrir nesse outro texto aqui. Daí todo mundo olha, nossa, aquele cara conhece patavina, não se preparou. Dá pão imundo, igreja, para a igreja. E fica todo mundo, parei, vamos lá de novo, Gênesis 22. Eu não estou muito bom, igreja, a gente sei lá o que vai acontecer nesses dias aí. Não sei se a igreja subiu, se o céu desceu, se está cheio de anjos de Deus, ou se o próprio Deus está aqui. Hoje eu estou meio pentecostal hoje, você viu? 22 de Gênesis. Repete, ser discípulo é deixar Deus ser o número 1 das nossas vidas. Todo mundo conhece esse texto, igreja, rapidamente. A Bíblia diz assim, amém, depois dessas coisas, Deus proveu Deus a Abraão, dizendo, Abraão, e esse respondeu, eis-me aqui. Amém? Disse Deus, toma o teu filho, teu único filho, Isaque, que me amas, e vai à terra do Moriá, e oferece-o ali, em holocausto, sobre uns dos montes, que eu te mostrarei. Nós conhecemos bem o texto, né, igreja? Amém? A Bíblia diz que ele vai até Moriá, ele leva o seu filho Isaque, quando ele chega lá, amém, quando ele levanta o cutelo, Deus ele pega, provém o cordeiro, não deixa ele matar o seu filho, amém, e assim por diante. Mas o que eu queria falar para você é o seguinte, igreja, você sabe por que Deus mandou Abraão matar Isaque? Exatamente o porquê, amém? Por que Deus mandou Abraão matar Isaque? Porque Deus mandou matar Isaque, porque Isaque poderia ser a fonte maior de alegria de Abraão. Deus mandou, amém, Abraão matar Isaque, igreja, amém? Porque Deus queria saber se ele, Deus, era o número 1 de Abraão. Deus mandou Abraão matar Isaque, igreja, amém? Por quê? Porque ele queria perceber se realmente, verdadeiramente Abraão era um discípulo dele. E dele chega para Abraão e fala, mata Isaque para mim. Mata tudo que você tem. Mata ele para mim. Amém? E por Abraão estar disposto, a igreja, pega aí, a matar Isaque, e por Deus ser o número 1, amém, de Abraão, Deus devolveu Isaque para Abraão. Como que é a matemática de Deus? Deus ele chega para mim e para você, e ele fala assim, eu quero matar aquilo que mais, amém, é a tua fonte de alegria número 1. Eu quero matar as tuas coisas, para perceber o que está no seu coração.
Mas quando ele chega, igreja, com o cutelo para matar aquilo que para nós tem valor, a gente fala: Senhor, Tu és tudo sobre a minha vida, eu entrego tudo nas Tuas mãos. Eu aborreço pai, aborreço mãe, aborreço filho, aborreço, amém, até a minha própria vida e até todos os meus bens. Tu és número 1 na minha vida. E Deus olha: tá bom, agora eu devolvo para você, com a bênção para você. Quem está entendendo diz amém. Deus, Ele não quer arrancar nada de nós, ou matar nada nosso. Deus, Ele quer devolver abençoado aquilo que já pertence a Ele. Amém? Igreja, ser discípulo, amém, é entender que Deus, Ele é o número 1. Ele nunca vai querer ser o segundo lugar. Ele nunca vai aceitar ser o segundo lugar na sua vida. Porque tem uma geração de jovens, amém, que um dia eu vi uma moça falando: pastor, eu não consigo viver sem Ele. Eu pergunto para você, moça, você consegue viver sem Jesus? Porque você não consegue viver sem um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa, um trabalho. Mas você já, cara, amém, você consegue viver sem Jesus? Porque a fonte número 1 de alegria, então, nesse caso, é o seu namorado, é o seu carro, é o seu trabalho. E daí, Deus chega para mim e fala para você: mate o Isaac, que é o seu trabalho. Mate o Isaac, que é a sua esposa. Ai, pastor, fala de novo. Só que daí, a gente não está disposto a matar o Isaac. Só que quando eu não estou disposto a matar o Isaac, igreja, amém? Deus, Ele vem e toca com a sua espada. É por isso que Ele falou assim: eu vim trazer espada nesse tipo de relacionamento. Eu vim matar, cortar esses relacionamentos. Por quê? Porque eu dei a prioridade para você. Eu falei: faça você primeiro, que eu queria ver onde estava o seu coração. Você não fez, então eu faço por você. Vocês estão entendendo o que eu estou falando essa noite? Igreja, amém? E as coisas se tornaram Isaques, e Deus, Ele tem mandado sacrificar. As coisas, igreja, amém, né? Elas têm se transformado em Isaac sobre a nossa vida. E elas têm se transformado em número 1, amém, sobre a nossa vida. E pessoas, amém, e falam assim: mas eu não consigo viver sem. E Deus, Ele diz assim: então eu não sou a fonte número 1 da sua vida. E Ele vai dizer para mim e para você: mate aquele Isaac. Todas as vezes que Deus, Ele não é número 1 na minha vida e na sua vida, igreja, Ele vai fazer esse pedido. Primeiro Ele pede, depois Ele faz. Se Ele não for o número 1 sobre a nossa vida. Quem está entendendo diz amém. É uma parte ruim de falar sobre isso, mas eu falava com o Espírito Santo esses dias. Eu falava assim: Senhor, por que morte tem tanto a ver com vida? Foi que nós começamos a falar hoje. Porque o Senhor falou: filho, se o grão de trigo ele não cair na terra e não morrer, ele vai ficar só. E solidão, igreja, é um processo de depressão. Você sabe por que tem uma geração depressiva? Eu fiquei sabendo essa semana, fiquei pasmado. Diz que 60% dos brasileiros, amém, eles estão em algum nível de depressão em suas vidas. Sabe por quê? Porque a depressão era levada, igreja, ela começa no sentimento de solidão, culpa, solidão, depressão, e chega no último estágio, que é suicídio. É quando você não mata, amém, algumas coisas na sua vida, para que possa nascer Jesus em sua vida, através de você. Igreja, eu quero dizer algo assim muito forte, para você dizer assim para você: se você não colocar o Senhor como número 1 na sua vida, você é tendencioso a cair em depressão. E você vai chegar um dia na sua vida espiritual achar que é tudo balela, que é uma utopia, que não é verdade, isso não é verdade o que os crentes estão falando. Mas na realidade, você não seguiu o fluxo daquilo que Ele espera de você como discípulo. Renuncia-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, carrega a sua cruz e segue a Jesus. Se você não começar a abrir mão dos teus desejos, o Senhor, Ele vem com a espada, Ele vai matar algumas coisas na sua vida. Ele precisa perceber que Ele é o número 1 na sua vida. Quem está entendendo diz amém. Ele olhou o coração de Abraão.
pastor, a Bíblia diz assim que nós iremos e voltaremos nesse texto de 22. Abraão tinha tanta certeza que Deus ia isentar ele daquele processo, mas não era porque igreja, Deus ia ter misericórdia de Abraão, mas porque Abraão sabia que ele era discípulo de Deus, do Senhor. Ele sabia, igreja, que naquele momento Deus não ia fazer aquilo. E ele levanta o cutelo, se precisasse matar, ele ia matar. Mas ele devolve Isaac e fala assim, ó, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Essa era a bênção que Deus liberou sobre a vida de Abraão, Isaac e a descendência que veio. Quando nós temos, igreja, tudo nosso, é o meu filho, minha esposa, meus bens, meu trabalho, minha casa, meu carro, amém? E eu retenho para mim, eu não tenho a bênção do Senhor. Quando eu entrego ao Senhor, igreja, e eu coloco Ele como número 1, Ele libera a sua bênção sobre tudo aquilo que é dele, na realidade. Mas para que você possa usufruir, administrar a Ele, como dentro de um princípio de mordomia. Quem quer isso essa noite, diz amém? É isso que Ele espera da gente, amém? Não tome posse daquilo que não é seu, amém? Você não tem nada. Sabe qual que é o direito? O único direito que eu e você temos sobre a face da terra, você sabe ou não? É amarmos a Deus sobre todas as coisas. É o único direito que Ele nos deu. O resto, cruz. Amém? Amém? E eu quero encerrar, igreja, essa palavra com chave de ouro. Lucas 14. Se alguém, amém, quiser não aborrecer a seu pai, sua mãe, filhos, filhas, sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, qualquer de vós que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Olha para o teu irmão e diga assim: ser discípulo não é uma imposição. Ele diz assim: se alguém vier, se alguém desejar, se alguém quiser. Quem quer ser discípulo de Jesus diz amém? Amém. Mas ele disse assim, igreja, então medite nesses 3 aspectos do discipulado. Renuncie a si mesmo, tome essa cruz e siga-me. São as 3 coisas que Ele espera da gente. Ele falou assim: eu apresento para vocês o meu plano, o meu propósito. Está aqui, amém? Se você quer, eu quero, Senhor. Não é uma imposição e não é uma obrigação. Você quer? Quero. Então vamos lá. Renuncie a si mesmo, amém? Carrega a sua cruz, o seu legado, o teu chamado pessoal, e siga-me, amém, em meio a essa caminhada. É isso que Ele falou para nós, igreja, para sermos discípulos, amém. E é interessante, igreja, ver a renúncia, ela deve vir acompanhada da disposição de aceitar o teu chamado pessoal com Deus. Ele diz assim: não adianta você renunciar tudo se você não aceita o seu chamado. Não adianta você, amém, renunciar tudo se você não está disponível ao seu chamado. Não adianta você renunciar tudo se você, amém, não prioriza o seu chamado. Porque Ele colocou numa escala, numa ordem: renuncia-se a si mesmo, aceita o seu chamado e segue a Jesus. Pessoas às vezes renunciam a tudo. Bem, eu estou na cruz, pastor, eu sou, amém, beleza. Mas você aceitou o seu chamado? Você está indo em encontro ao seu chamado, ao seu propósito, ao seu ministério, aquilo que Ele depositou na sua vida? Primeiro passo, você precisa aceitar isso que Ele tem. Depois você vai seguir Jesus para essa caminhada que Ele tem a fazer. Amém? Eu lembro muito bem, igreja, eu fui tratado demais pelo Senhor, porque eu não queria aceitar o meu chamado. Eu, quando cheguei numa igreja, tive uma palavra profética, pastoral, e eu não queria aceitar aquilo, porque, cara, eu tinha todo o contrário para ser um crente. Maconheiro, cabeludo, motoqueiro, vagabundo. Cara, não tinha nada que podia dizer: esse cara é esse. Não era. Daí eu fui, Deus foi estreitando minha vida, cara. Deus foi trabalhando a minha vida, foi me alinhando. Chegou um dia, igreja, que Ele tratou tanto comigo numa madrugada, que foi a primeira vez que eu ouvi Ele falar. E eu entreguei, falei: Senhor, faz o que Tu queres de mim. E aí Ele falou: filho, amém. Ele disse bem assim para mim: filho, cuida das minhas coisas, que das tuas cuido eu. Eu cuidei de manhã, já estava a cara dobrada aos pés dele. Eu falei: larguei tudo mesmo, o Senhor faz o que o Senhor quer na minha vida. E aí Ele foi alinhando, foi movendo. Mas eu aceitei o meu chamado, igreja. Eu tinha problemas sérios de relacionamento interpessoal. Fui aceitando até pessoas, eu não conseguia gostar de vidas de pessoas.
Eu era muito egoísta. Eu não conseguia, igreja, sair do conforto do meu lar para ir na casa de alguém para orar para alguém. Cara, como pastor desgraçado que eu era. Mas Deus foi trabalhando, foi liberando, purificando, movendo, e eu fui seguindo os passos do mestre. E a igreja, eu não sou o melhor pastor que existe sobre a face da terra. Eu sei disso. Graças a Deus que eu não sou mesmo. Mas, cara, eu luto para melhorar. Amém? Eu luto para poder levar uma geração, fazer como Paulo, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Eu quero ser um referencial para essa geração, porque eu sou discípulo de Jesus. Já renunciei a tudo que eu podia. Amém? Eu aceitei o meu chamado, e o meu padrão e o meu modelo é Jesus. E eu estou caminhando, igreja. Amém? Seguindo os passos dele. É isso que ele espera de mim e de você. Quem está entendendo diz amém? Primeiro passo, renuncia a si mesmo. Segundo passo, receba, aceite o seu chamado. Terceiro passo, siga Jesus, siga os caminhos, amém? Igreja, é interessante, seguir a Jesus significa estar atrás dele. Fala para o teu irmão que seguir a Jesus significa estar atrás dele, é andar por onde ele anda. Igreja, é parar onde ele para, é agir como ele age, é agir no tempo que ele faz, é falar como ele fala. Seguir a Jesus é saber, igreja, que existe um caminho trilhado, amém? É um caminho único, é o único caminho, é a única verdade, e é você ir de encontro a ele, seguir as pisaduras dele. Não tem outra coisa, não tem outra fórmula, não tem outra, é Jesus, amém? Se você quer ser discípulo, ele é o nosso referencial, amém? E a Bíblia diz ali, igreja, aquele que não aborrecer, repete comigo, aborrecer não significa irritar, magoar, mas significa priorizar a vontade de Deus sobre todas as coisas e permanecer firme, igreja. Eu quero falar algo assim para você, só para você poder entender algo. A agenda do discípulo não lhe pertence mais. A agenda do discípulo é do seu mestre. Você sabe por que é difícil ser discípulo de Jesus? Porque você vai ter que abrir de mão de tudo. Ser discípulo de Jesus, você vai ter que abrir mão de tudo. E não tem uma geração muito disponível com isso. Você não pode ficar marcando coisas na sua agenda, meu irmão. Você não pode querer, eu vou fazer isso, vou fazer. Porque um dia ele vai, bem naquele dia, vai pedir algo para você. Ele vai querer você aos pés dele. Ele vai enviar você para algumas coisas. A tua agenda não pertence mais. Mas o que é mais interessante, igreja, só para você poder entender, que priorizar o reino não é negligenciar a sua família. Priorizar o reino, igreja, não é entrar num ativismo numa igreja local. Priorizar o reino não é, mas é fazer o que o Senhor orientar. E eu não tenho problema nenhum com isso, igreja. Eu tenho meu dia da família. Eu tenho, igreja, os dias que eu faço. Só que tem que ser, igreja, tem que remir o seu tempo. Tem que ser administrativo com a sua vida espiritual. Eu tenho meu dia com a família. Eu tenho uma vida, cara, amém, conjugal, abençoada. Deus me deu uma mulher perfeita. É porque ela está aqui na frente, né? Verdade. Eu não tenho problema. Às vezes pessoas falam para mim: nossa, como é difícil ser pastor. Nunca. Eu faria de novo. Tudo novamente da mesma maneira. Abriria a igreja de novo. Será que nós fazíamos isso, pastor? Mas Deus não ia deixar nós pensar, por isso nós ia abrir. A nossa vida é uma bênção, igreja. Só que é assim, ser discípulo de Jesus é como Marta e Maria, igreja. É perceber quando existe a melhor parte. A Bíblia diz que um dia Jesus chega naquela casa. Marta, cara ativista, né? Limpando a casa. Jesus, ergue aí aos pés para me limpar aí embaixo, né? E Maria estava lá chorando aos pés. Jesus. Ela olhava para Marta, ela não entendia a Marta ativista, cara. Ela falava: Marta, tu está ficando louca, olha quem está aqui, olha quem está aqui. É Jesus, Ele quer o nosso tempo agora. Larga essa vassoura, larga. E daí ela lê. Ser discípulo de Jesus, às vezes Jesus vai pedir de você estar aos pés dele, igreja. E muitas vezes Ele vai pedir isso. Às vezes Ele vai pedir para você: vai lá, meu irmão, tu pode, filho, tu é servo, vai lá, se esmera, se dedique, cara,
ore, amém? Você é como um leão, cara, e você se levanta, cara, vem aquela unção, o poder do Espírito Santo, cara, você quer fechar centro espírita, quer socar a boca do Pai do Santo, cara, dá um catacatame no tranca-rua, você fica... E às vezes ele vai falar assim: filho, eu quero que você não nos meus pés. Isso é ser discípulo de Jesus. Uma geração precisa ouvir a voz do Senhor com relação a isso. Esses dias que nós passamos, a igreja, o Senhor falou muito forte com a gente, que a gente precisava jejuar, precisava quebrantar a nossa carne, desestruturar algumas coisas da nossa vida. Agora nesses dias Ele tem falado comigo: filho, você precisa ler mais a Bíblia. Eu fiquei pensando: meu Deus do céu, quem sabe que o Senhor quer falar comigo na Bíblia de novo? E eu já li a Bíblia algumas vezes, igreja, os mesmos textos algumas vezes. A minha Bíblia, cara, né, esses dias fui até no cartório fazer um casamento, daí a moça que estava tirando foto, minha Bíblia, cara do céu, tudo marcada assim, aquela, né? Daí a moça: coloca a Bíblia aqui, põe um versículo bíblico de casamento, que nós vamos tirar uma foto dela. Meu Deus do céu, minha Bíblia não é fotogênica, né? E a tua Bíblia não é fotogênica? A minha parece um lixo, desculpa eu falar, igreja, olha, cara, dá até meio nojo, às vezes eu pego nela, parece meio... Mas Ele está chamando essa geração, igreja. Tempos e tempos Ele vai pedir e requerer algo de mim e de você. Mas uma coisa que Ele vai requerer: o que, pastor? Tudo de você. Tudo. Tudo. Eu encerro. Ser discípulo de Jesus é carregar a sua cruz, amém? Igreja, cruz fala de morte. Cruz fala de morre. Morra seus desejos. Morra o seu querer. Morra os seus sonhos. Por quê? Porque nunca vai nascer aquilo que Deus quer fazer na sua vida se primeiro não morrer aquilo que é seu, os seus desejos. Quem quer essa noite que nasça o querer, amém, pleno de Jesus sobre a sua vida, diz amém. Você precisa primeiro matar esses desejos. Igreja, eu vou dizer bem essa verdade para você, eu encerro. Eu acho que a maior dificuldade dos crentes, cara, da gente, é a morte dos nossos desejos. Sabe por quê? Porque nós não sabemos ensinar. Ontem nós conversávamos lá na lanchonete com o Edson. A gente não consegue ensinar a igreja com relação a como se mata os seus desejos, porque é uma dificuldade tremenda. E eu vi, sabe como? Uma pessoa fez 21 dias de jejum, e ela chegou para mim e falou assim: pastor, eu fiz 21 dias de jejum, mas continuou o mesmo pensamento pecaminoso na minha mente. Eu passei 21 dias e eu tinha certeza que o Espírito Santo falava comigo, mas ele continuava lá. E daí, nós somos uma geração de igrejas que nós ensinamos os nossos membros o que eles não têm que fazer. Não pode beber, não pode fumar, não pode jogar, não pode olhar para a mulherada na parte traseira dela. Porque na bunda é feio falar, né? Poxa. Cara, e nós somos uma geração que sabe o que não pode. Mas daí na hora que eles chegam para nós: mas o que tem que ser feito? Para sair esse pensamento, porque é assim, igreja, pega lá comigo. É mais ou menos assim. Cara, você faz jejum a hora. Eu lembro uma época da igreja evangélica, é uma desgraça. Daí a gente falava assim: nossa, estou com um sentimento, um calorão. Um troço assim, sei lá. Nossa, não posso ver outra mulher que já começa, né? É pecado, irmão, é pecado. Vai orar. Deus ia orar e o pensamento ia junto com você lá. Vigília. Você passava a noite inteira, cara, orando, cara, aquele sono, boca aberta, tendo até aquela... Eu pensei que estava tendo um negócio, cara, né? Passava a noite inteira, mas o pensamento estava lá. Deus ia para um monte. Um monte. Nós ia lá, orava no monte, de joelho, cara, boca no pó, formiga, o raio, cara, profecia, isso que te digo, isso que te digo. Eu também te digo. Todo mundo dizia. Mas o pensamento pecaminoso estava lá. E daí, cara, eu ficava pensando: que diacho desse troço que não sai, cara. Não sai. Eu não consigo matar esse desejo. Mas um dia o Espírito Santo falou comigo. Ele falou assim: sabe, filho, tudo que ocupa o seu pensamento vai ocupar, vai mover você a tomar uma atitude. Você pensa demais no pecado. E todas as vezes que você pensa nele, ele gera algo sobre a sua mente, ele quer gerar uma atitude. Você precisa desfocar o pecado. A geração de agora, igreja,
Sabe o que nós fazemos? Eu quando começa muito assim, porque assim, igreja, pode ver, você vai chegar amanhã, você vai assim, você tem problema de olhar mulheres, né? Amém? Lascívia, vamos falar assim biblicamente, né? Daí você fica assim, acorda de manhã, hoje não vou olhar, nenhuma mulher, não vou olhar. Quando você olha, Satanás, Satanás! Mas não é o Satanás, é você, meu irmão. É o pensamento que está ali, igreja. O Satanás, o diabo leva tanta culpa em algumas coisas, que ele está se transformando em Cristo para algumas pessoas. Não, acho que você não entendeu o que eu falei. Verdade. O Satanás é o Cristo para alguns, porque está tudo nas costas do cara. Eu vou falar, ó, tinha uma época na igreja evangélica, não sei porque eu estou falando isso, né? Mas lembra que eles chamavam a televisão do caixão do diabo? Quem é dessa época? Tem que ter alguém dessa época aqui. Vini do céu, você lembra disso, cara? É o caixão do diabo. É ou não é? Quem lembra? Quero ver se tem os mais velhos. Vocês são velhos para boné mesmo, né? A televisão é o caixão do diabo. Mas pega aí, no caixão do diabo tem uma teclazinha liga e desliga? Tem ou não tem? Não sei se só no meu tem. Pergunta para o teu, no teu também tem? Tem ou não tem? Tem. E por que na hora que vai passar aquele programa pecaminoso você não... É o diabo. É o diabo, igreja? Então o diabo é você. Sabe como é que você lida com o pecado, igreja? Você ir para a cruz e matar os seus desejos. Frutifique algo pelo Espírito Santo de Deus. Você tem que acordar de manhã e falar: Senhor, me dá almas que eu quero pregar o Evangelho para elas. Você tem que acordar de manhã e falar: Senhor, eu quero pessoas que eu possa, Pai, discipular elas para o Senhor. E quando você ocupa a tua mente com fruto do Espírito, com coisas espirituais, igreja, amém? O que vai acontecer? Você deixa o pecado de lado, e ele não vai mais querer tomar conta ou tormentar sobre a sua vida. Tem uma historinha básica, todo mundo conhece, mas eu quero encerrar com ela. Diz que tinha um cara, ele tinha 2 cachorros. Eu não vou falar que é branco e preto, porque daí vai dar problema, né? Vão me processar. Mas era 2 cachorros, tá bom? E diz que de 2 cachorros, de sempre quando iam, os 2 cachorros lutar, o cara sabia quem ia ganhar. E os caras desconfiavam: mas que filha da mãe desse cara, sempre sabe quem vai ganhar. E nunca era o mesmo cachorro, igreja, ou eram os mesmos cachorros. De um dia um cara chegou e perguntou para o cara: mas cara, conta para mim, o que é a mãe que você está fazendo aí? Ele: vou contar para você. Não conta para mim, é simples. O cachorro que eu quero que perca, a semana inteira eu não dou de comer ele. A carne, a alma e o espírito. A pergunta para nós essa noite é o seguinte: qual cachorro você tem alimentado mais? A carne, a alma ou o espírito? É isso que vai matar os seus desejos, meu irmão. Amém? Não é o caixão do diabo. O caixão do diabo já dá para reverter, tem coisa boa nele, meu irmão. Deus precisa que você tome uma atitude. Lembre-se, 3 conceitos para você ser um verdadeiro discípulo: renuncie a si mesmo, aceite teu chamado pessoal e siga Jesus. Ele é o nosso padrão. Dá uma salva de palmas bem forte para Jesus. Se coloca de pé um pouquinho. Aleluia. Eu queria chamar o Wesley aqui para nós cantar um hino que faz tempo que a gente não canta. Cadê os discípulos de Jesus? Amém? Aleluia. Esses dias assim vai ser maravilhoso, amém? Deus está quebrando a gente no meio, né? Meu Salvador. Eu queria muito que você pudesse essa noite, igreja, levar essa palavra, mas leve para o seu coração, para a sua vida, amém? Deus, Ele quer tirar algum tempo com algumas pessoas de maneira diferente, e eu tenho certeza que Ele está transformando a sua igreja em algo muito legal nesses dias. Mas eu queria poder orar com você um pouquinho, através desse hino. Deus está chamando uma geração pelo seu nome, igreja. Amém? Está chamando uma geração
para que ela possa realmente se posicionar, se aceitar. Igreja, aceitar seu chamado pessoal é se aceitar, é uma questão de identidade, amém? Deus tem curado uma geração da sua autoimagem negativa, porque quando você olha para você, às vezes você fala: pastor, eu não tenho chamado, não tenho nada, não consigo, sei lá. Mas se Ele te criou, igreja, Ele já tem um projeto já definido lá para você. Ele quer terminar aquilo que Ele já começou. Aquele que começou a boa obra, Ele vai terminar na sua vida em nome de Jesus, amém? Amém? E Ele precisa que você se transforme nesse discípulo dEle. Se você precisa de uma oração essa noite para sair dessa estagnação, pega aí: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, ide por todo mundo. Se você ainda não foi em prol ao seu destino profético, e você sente que você parou no meio do caminho, estagnei, pastor, eu estou aqui, parece que estou com um super bonde nos meus pés, que não consigo ir de encontro, não consigo me transformar. Eu queria orar com você um pouquinho essa noite, para destravar você aí essa noite, amém? Se você precisa de essa oração, para que Deus possa te liberar para o ID, amém? Eu queria orar com você, vem aqui à frente. Meu Salvador, a palavra para nós essa noite assim é: saindo, amém, do meio termo, indo de encontro ao nosso destino profético. Pior lugar onde você pode estar é no meio do caminho, igreja. A Bíblia diz que no meio do lago de Genezaré moveu-se uma tempestade. E sabe por que gerou a tempestade? Porque tinha um bando de discípulos, amém, que não entendia Jesus. Jesus estava dormindo, estava tirando um cochilão. Daqui a pouco começou a tempestade e disse: Jesus, Jesus, acorda. Ele acorda e fala: homens de pequena fé. Vocês não entenderam? Amém? Que essa tempestade, ela faz parte do teu destino profético. Esse vento que está passando no teu barco aí faz parte, amém? É para ver onde que está o seu coração. Eu queria que você essa noite pudesse, amém, feche os olhos um pouquinho, pudesse ouvir a voz do Senhor, Ele chamando você exatamente para aquilo que Ele quer na sua vida. Não para o seu desejo, não para o seu querer, mas é aquilo que Ele quer transformar a sua vida essa noite. Ele está chamando uma geração, igreja, a ouvir a sua voz e poder dar uma resposta à voz dEle, para que venha se cumprir aquilo que Ele projetou para mim e para a sua vida. Cante conosco. Eu não mereço tua misericórdia, mas tu